Então, amados irmãos e amadas irmãs, dando cumprimento ao nosso projeto programado, iniciaremos a partir de agora a abordagem que eu chamo de recapitulativa e sinóptica do livro de Apocalipse. É muito importante enfatizarmos que toda a exegese será realizada nos termos estritos da chamada visão historicista. Esse nome não me agrada, mas nós podemos utilizá-lo. Eu prefiro chamar de historial, porque nenhum ismo tem a minha predileção, cujos fundamentos, todos nós sabemos, mas é sempre bom rememorarmos, são as chaves bíblicas fidedignas, combinadas com eventos relevantes da história da humanidade e da história da Igreja de Deus. E devemos ter em mente que essa postura interpretativa do livro de Apocalipse não é de agora. Ela vem sendo adotada pela igreja primitiva desde os tempos apostólicos, passando pelos sucessivos remanescentes que quase sempre pregaram e praticaram a sã doutrina à margem do chamado sistema mundano. Então, é com esse enfoque que nós vamos iniciar o estudo. Então, aqui está a tela, o resumo do livro Apocalipse. Não estou conseguindo passar, por quê? Ah, consegui. Vamos iniciar, como dizia o poeta, pelo princípio. O que significa essa palavra estranha, Apocalipse? Essa palavra, ela deriva diretamente, só houve uma acomodação linguística muito pequena, mas ela deriva do grego clássico, apocalipsis, cujo significado é, sim, revelação. Mas é preciso que nós entendamos que esse vocábulo contém dois componentes. Primeiro, o prefixo apó, que traz uma ideia de distanciamento, de contrariedade. E, depois, o substantivo calipto, ou o verbo calipto, que significa cobrir, encobrir, ocultar. Então, quando você distancia algo da ocultação, essa coisa está sendo revelada. Por isso a palavra significa, sim, revelação. Em hebraico, há duas palavras para traduzir o sentido de revelação. Uma palavra cuja pronúncia até hoje eu não consegui encontrar consenso, então eu vou falá-la de duas maneiras. Eu tanto ouvi Giliana ou Giliarna, e a outra é Hitgalut, que significam revelação. Então, observem que, no início da minha fala, mencionei uma palavra. Como será feita a exegese? Então, é preciso que nós entendamos com clareza que bicho-papão é esse. É uma palavra pomposa. E para entendê-la, primeiro precisamos saber o que é hermenêutica, que é outro palavrão. Essa palavra tem uma etimologia não muito bem clara. Existem duas vertentes. Uma delas é de que a palavra tem relação com hermeneuem, que deriva ou derivaria do nome de Hermes, que é, com 200.000 aspas, uma divindade do Olimpo grego, da mitologia grega. Então, se essa
vertente estiver correta, não me parece, mas se ela estiver correta, a palavra, então, significaria anunciar, declarar, esclarecer, eventualmente até traduzir. Porque essa tal divindade aí, com centenas de milhares de aspas, era considerado como um mensageiro das outras divindades presentes lá no panteão olímpico. Dentre os vários atributos, que era uma divindade muito prendada, por sinal, esse Hermes tinha atributos de estar ligado a discurso, interpretação, transmissão de mensagens e também era considerado, com as respectivas milhares de aspas, um deus da fertilidade, dos viajantes, da adivinhação, e vai por aí fora. Muitas características que esse camarada, suposto Deus, com as aspas devidas, tinha. Então, a palavra hermenêutica pode ter se originado daí. A outra, que é mais provável, é que deriva da palavra hermenêutique, que significa, aí sim, uma ciência, uma técnica, cujo objeto é a interpretação de textos, sejam eles literários, principalmente poéticos, ou chamados religiosos, enfocando os símbolos e os seus signos dentro de um determinado contexto. Então, essa é a possível origem da palavra. Estamos apenas começando. Vamos continuar aqui, se eu conseguir passar. Então, visto na sua origem, depois nós vamos detalhar isso aí. A palavra hermenêutica, agora podemos chegar ao vocábulo exegese. Essa não tem dúvida. A origem dela é clara. Então, ela vem do grego exégesis, que significa levar para fora, explicar, interpretar. E o primeiro conceito que nós vamos exarar daqui, de exegese, é que é uma explicação crítica. Melhor dizendo, uma interpretação sobre o significado das palavras, das construções gramaticais e dos condicionalismos históricos dos textos. No nosso caso aqui, dos textos bíblicos. Mas a palavra exegese pode ser aplicada sobre qualquer texto. E, se possível, nem sempre é interessante, é importante abranger também o sentido literal do texto. Bom, então vamos resumir o que eu falei até agora. A hermenêutica, de modo resumido, é a arte ou técnica, alguns dizem ciência, isso é discutível, mas não cabe aqui nós entrarmos em digressão nesse momento. Então, é uma arte e técnica que ensina as regras para a interpretação, no nosso caso aqui, das Escrituras, considerando os textos em seu contexto. E também, isso é muito importante, a maneira correta de aplicá-las. Então, nós temos as regras para interpretar os textos no seu contexto e a maneira de aplicar essas regras corretamente, não de qualquer jeito. E a exegese é a aplicação dos princípios da hermenêutica, ou seja, dessa técnica. Com qual objetivo? Para obtermos um entendimento correto sobre o texto em seu contexto. E sempre que possível, como já afirmei anteriormente, buscando o sentido literal do conjunto dos textos, onde a palavra está, e de cada palavra que está lá.
Vamos resumir esse negócio ainda mais, para ficar mais fácil ainda de entendermos. A hermenêutica, então, toda vez que nós falarmos essa palavra aqui, estamos referindo-nos à arte e técnica de interpretar textos dentro de um contexto. É a ferramenta. E a exegese é a aplicação dessa técnica interpretativa na busca da extração do entendimento do texto. Então, a exegese é a busca da extração do entendimento de um texto em seu contexto. E a hermenêutica é a técnica. Bom, mas eu gostaria muito que o Birmão Ursinos, ele está ouvindo, mas eu gostaria, se ele pudesse falar aqui agora, pelo seguinte: no Brasil, nós falamos português, todo mundo sabe disso, mas o português é falado com diferentes acentos, que alguns chamam de sotaque, conforme a região. Lá na região de onde vem o Birmão Ursinos, que é a região do Piauí, a palavra exegese e outras similares é pronunciada exegese. Eles têm a tendência, quando há o X intervocálico, de colocar um I e dar ao X a pronúncia de Z. Então, eu quero dizer para vocês que é fundamental, obrigatório, nós evitarmos e repelirmos a exegese. Por quê? Resfriados, diarreia, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar. O intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra O que é está de 2 acontecendo aí, gente? homens e de Alguém 3. está com o áudio aberto. O áudio da irmã Elizabeth está aberto. Está Agora ela aberto, por fechou. gentileza. Feche o áudio, por gentileza. Então, eu estava falando que no Piauí, por exemplo, talvez em outros estados do Nordeste, existe uma tendência de pronúncia, quando há um X entre duas vogais, de colocar uma vogal I seguida do som Z. Então, a palavra exegese é pronunciada lá, de modo geral, como exegese. E aqui, eu estou fazendo essa comparação pelo seguinte: exegese é exatamente o que nós nunca podemos fazer. Devemos evitar, repelir, condenar vigorosamente. Isso é extremamente importante e exige de nós vigilância permanente. Nós temos de fazer exegese. Exegese, eu vou explicar o que é, para quem ainda não tem familiaridade com essa palavra, não nos interessa, não nos serve, não pode ser utilizado. O que é exatamente exegese? Essa palavra traduz a extração ou a elaboração de interpretações próprias, subjetivas, em um determinado texto, que não são suportadas pelo texto ou pelo contexto. Ou seja, a nossa visão de intérprete. Então, a gente não estaria aqui usando a técnica interpretativa da hermenêutica, nós estaremos colocando a nossa equação pessoal. Muitas vezes, os nossos sentimentos, as nossas posições, a nossa cultura. Então, a exegese tem de ser sumariamente repelida e evitada. Até aqui, espero que tenha ficado claro para quem ainda não conhecia bem esses termos. Agora nós podemos avançar e ver até onde nós conseguimos chegar. O irmão Ursinos quer falar, irmão. Como? O irmão Ursinos quer falar. Ah, por gentileza, fale, meu irmão. É uma grande honra.
o irmão abordou de maneira esplêndida como é que é pronunciado, qual é o sotaque do nordestino, principalmente o piauiense. Lá nós falaríamos exegese, sim. Agora, para ficar bem claro, veja só, nós falamos exemplo. O piauiense fala exemplo. Muito obrigado, irmão. Ratificou a minha fala. Nada melhor do que um piauiense para nos dar esse depoimento. Então, antes de nós começarmos o estudo do livro de Apocalipse, é claro, é um estudo recapitulativo. Acredito, essa palavra não é boa de se pronunciar. Diria que tenho praticamente 100% de certeza de que todas as irmãs e todos os irmãos aqui presentes assistiram às lives detalhadas apresentadas pelos irmãos Flávio e Gilberto. E tem lido o livro Revelando o Apocalipse, que foi compilado pelo brilhante irmão Marcos Cunha, um grande presente para o mundo, o trabalho desse trio. Então, mas é muito relevante que nós conversemos um pouco sobre o significado e propósito desse livro de Apocalipse. Antes de dizer para vocês o que vai aparecer na próxima tela, que existem 5 aspectos fundamentais atinentes ao livro de Apocalipse, eu gostaria de, preliminarmente, enfatizar que é uma gigantesca profecia reveladora, composta por 404 versos, a qual o próprio Criador Iá, sempiterno, altíssimo, único Deus vivo e verdadeiro, deu diretamente, não a um profeta usual, mas ao profeta Magno, seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador, Jesus Hamashiach. De modo que não é apenas mais uma profecia, ela é a profecia maior. Tanto é que fecha o registro bíblico. E nós vamos ver tudo o que ela contém. Agora, vamos conversar aqui sobre os 5 aspectos ou significados e propósitos que esse livro contém. Pelo menos esses. É claro que haverá outros, mas para esse efeito do estudo que estamos iniciando hoje, pareceu-me adequado e, quem sabe, suficiente. A primeira questão é essa que eu falei. Já no primeiro verso, é declarado que se trata de uma revelação do próprio Mashiach, que o Pai Celestial lhe deu, para mostrar a nós, seus servos, as coisas que brevemente devem acontecer. Então, foi dito ao apóstolo João que escrevesse as coisas que ele viu, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Está no verso 19 do capítulo 1. Esse verso é uma reafirmação categórica, pelo menos nós podemos inferir assim, de que a visão chamada historial ou historicista é a maneira mais correta de se interpretar essa profecia. A segunda
questão, o segundo propósito ou significado desse livro é aí sim, a reafirmação veemente, irrefutável do unitarismo do Criador Iá e do real formato da Terra, plana, coberta por um domo. A terceira questão é uma confirmação enfaticamente repetida da eternidade de todos os mandamentos de Deus e da obrigatoriedade de seu cumprimento para a salvação. Uma quarta questão essencial trazida por este livro: o detalhamento e conclusão do plano perfeito de redenção e nova criação do sempiterno Iá. Uma descrição também das características da Igreja de Deus ao longo do tempo, com elogios, repreensões, advertências ou alertas, recompensas, feitas pelo próprio Senhor Jesus. Esse livro traz também o registro do embate. Um embate sem cessar entre a Igreja de Deus e o diabo, ao longo da história, incluindo as chamadas, entre aspas, derrotas parciais do povo santo, mas exaltando sua vitória definitiva. Essa sem aspas, naturalmente. E, em quinto lugar, a ratificação e a explicitação do senhorio do Senhor Jesus Hamashia, o seu retorno, o seu reino milenar, o galardão e as duas ressurreições. E, finalmente, a confirmação do juízo final, o aniquilamento do mal e da morte. E aí sim, o ponto culminante, a descida da Jerusalém celeste e a implantação do reino eternal de Deus na nova terra. É pouco o que esse livro traz? Vocês vão dizer, é muito, é muita coisa. Então, ele precisa ser bem estudado e corretamente entendido. E aqui eu quero fazer uma pergunta. Não é para vocês me interromperem agora não, tá? Por favor. Quantas bem-aventuranças são prometidas pelo livro de Apocalipse? Mas antes, a pergunta já está na tela, eu inquiro vocês da seguinte maneira: existe algum outro livro bíblico que prometa ou que promete bem-aventurança? Alguém conhece? Então, muita gente aqui sabe a resposta, mas é importante que nós repassemos cada uma delas. O livro de Apocalipse contém 2 blocos de bem-aventuranças. O primeiro bloco está descrito, está ratificado em 3 passagens específicas. Apocalipse 1:3, Apocalipse 7:14 e Apocalipse 14:13. Vamos ler. A primeira bem-aventurança, Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Em Apocalipse 7:14, encontramos a segunda bem-aventurança. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e branquearam-nas no sangue do Cordeiro. Olha que maravilhosa bem-aventurança. Pessoas vindos da grande tribulação, trajando vestes brancas, perfeitamente sintonizadas
com o Salvador. Apocalipse 14, 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem do seu trabalho e suas obras os seguem. Então, esse é o primeiro bloco. No segundo bloco, nós vamos encontrar outras 4 promessas de bem-aventuranças. Primeiro, no capítulo 16, que nós estudamos recentemente, verso 15, quando o Senhor Jesus diz: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam suas vergonhas. A próxima bem-aventurança, que é a quinta, está em Apocalipse 19, 9. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus, não de outra pessoa, do próprio Altíssimo Iá. Sexta bem-aventurança, Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de seu Messias, e reinarão com esse 1000 anos. E, finalmente, em Apocalipse 22, 14, a sétima bem-aventurança prometida. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Maravilhoso, né? Então, agora eu quero mostrar para vocês o plano que tracei para nós percorrermos essa recapitulação do livro de Apocalipse. Então, eu não sei se estaria legível aí para vocês, ficou muito pequeno até para mim aqui. Está dando para ler alguma coisa nessa tela? Não, muito pequenininha, só que tem que a própria pessoa tem que abrir para enxergar. No normal aí não dá, não. Tá. Mas a gente tem como aumentar. Sim. Então, eu quero mostrar aqui o seguinte. Estão aí os 15 capítulos que nós nos propomos a recapitular, porque estudamos o capítulo 16 e surgiu essa solicitação, essa ideia, muito pertinente, a meu ver, de recapitularmos os 15 primeiros para depois prosseguirmos a partir do 17. Então, como é que fica essa divisão? Eu vou mandar depois um PDFinho aí, que ficou bem didático isso aqui. O capítulo 1º, sobre o qual talvez a gente consiga falar alguma coisa ainda hoje, fala sobre a revelação que o Altíssimo Iá dá ao Senhor Jesus Hamashia e também as chaves bíblicas que nós vamos utilizar. No capítulo 2, nós vamos percorrer as 7 eras da igreja no seu sentido amplo, mas com ênfase às cartas dirigidas à igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Sardes. No capítulo 3, nós vamos avaliar as eras da igreja correspondentes à igreja de Tiátira ou Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. No capítulo 4, nós vamos estudar o trono de Deus. No capítulo 5, o livro selado e sua abertura.
No capítulo 6, a abertura do primeiro ao sexto selo e os 4 cavaleiros que lá estão descritos. No capítulo 7, ele fica aqui como se fosse uma interligação entre o capítulo 6 e o capítulo 8, há a descrição dos 144 mil selados. No capítulo 8, ocorrerá a abertura do 7º selo e vamos estudar também as 4 primeiras trombetas apocalípticas. No capítulo 9, 5ª e 6ª trombetas. No capítulo 10, o remanescente, a reforma protestante. No capítulo 11, as 2 testemunhas, a besta que sobe do abismo e o toque da 7ª trombeta. No capítulo 12, a igreja de Deus no deserto, simbolizada pela mulher vestida de sol, ou vestida do sol. No capítulo 13, a besta que sobe do mar, que é descrita nos versos de 1 a 10 do capítulo 13, e a besta que sobe da terra, nos versos 11 ao verso 18. Capítulo 14 versa sobre o grande lagar da ira de Deus, e o capítulo 15, uma introdução às 7 últimas pragas e a descrição detalhada do mar de vidro. Então eu fiz assim, a ideia, o tempo dirá se poderemos trabalhar dessa forma ou se alguma mudança terá de ser implementada. Então o bloco 1, que começaria hoje, mas hoje está sendo um dia diferente, por causa dessa introdução que considero relevante e inadiável. Então, nós abordamos a revelação do Senhor Jesus, as chaves bíblicas, no capítulo 1. Se der tempo aqui hoje, por isso que coloquei aqui os asteriscos, a gente fala sobre isso. O capítulo 2 está reservado às 7 eras da igreja, abrangendo as 4 primeiras: Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Sardes. E o capítulo 3, na sequência das 7 eras da igreja, Tiátira, ou Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Esse é o bloco 1. 3 capítulos, que na verdade não será assim, provavelmente. Talvez a gente consiga abordar o capítulo 1 hoje. O bloco 2, ele vai ter os capítulos 4 a 6. Então, nós vamos estudar o trono de Deus, o livro selado e a abertura do primeiro ao 6º selo. E lá estão os 4 cavaleiros. No bloco 3, nós examinaremos os capítulos 7, 8 e 9. Então, no capítulo 7, os 144 mil selados. O capítulo 8, abertura do 7º selo e 4 primeiras trombetas. E o capítulo 9, 5ª e 6ª trombetas. No bloco 4, nós teremos, então, os capítulos 10, 11 e 12. O capítulo 10 abarca os remanescentes, a reforma protestante, aí vem o rugido do leão, 7 trovões, aquela simbologia que oportunamente nós vamos comentar. O capítulo 11 refere-se às 2 testemunhas, a besta que sobe do abismo e o toque da 7ª trombeta. E o capítulo 12 mostra a igreja de Deus no deserto. Finalmente, no bloco 5, nós abrangeremos os capítulos 13, 14 e 15. No capítulo 13, a besta que sobe do mar, nos versos 1 a 10, e a besta que sobe da terra, versos 11 a 18. No capítulo 14, será examinado o grande lagar da ira de Deus. E, finalmente, no capítulo 15, a introdução às 7 últimas pragas, e também o mar de vidro. Quanto tempo temos, irmão Cronaca?
Irmão Cronarca? Irmão Eduardo, 21 horas e 4 minutos. Ainda 21 temos horas e 26 4 minutos. minutos. Muito bem. Então, eu vou apresentar aqui um breve resumo de como o Senhor Jesus é apresentado no capítulo 1 de Apocalipse. Nós vamos ver lá que ele nos é apresentado como fiel testemunha, primogênito entre os mortos, príncipe dos reis da terra, expiador de nossos pecados, tendo autoridade para constituir-nos como reis e sacerdotes para o seu Pai, que ele virá como as nuvens e todo o olho o verá. Isso só é possível em uma terra plana, nunca em um globo giratório. Ele tem cabelos brancos, ou é descrito como tendo cabelos brancos, como a lã, ou como a neve, seus olhos como chama de fogo, e um detalhe muito interessante. Pode ser uma figura de linguagem aqui, e pode não ser. Os seus pés são como latão reluzente, e o som de sua voz como o soar de muitas águas. Na sua destra são vistas 7 estrelas, uma espada aguda de 2 fios saindo da boca, e o seu rosto é como o sol resplandecente. A visão realmente extremamente poderosa do nosso Senhor Jesus HaMashiach. Então, vamos iniciar a recapitulação do capítulo 1 do livro de Apocalipse. Eu optei pelo seguinte: no caso do capítulo 1, pareceu-me mais produtivo fazer da maneira que vocês vão ver aqui. A partir do capítulo 2, pode ser que haja necessidade de mudar o estilo. Então, eu vou ler o verso, tal qual está nas Escrituras, e fazer a interpretação respectiva, de acordo com a visão historial ou historicista, e com as chaves bíblicas fidedignas. Então, vamos lá. O capítulo 1 é composto por 20 versos. Então, vamos começar do verso 1. Revelação de Jesus HaMashiach, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviou-as pelo seu anjo e notificou-as a João, seu servo. Eu gostei muito, na época da apresentação das lives imponentes, profundas, publicadas pelos irmãos Flávio e Gilberto, de uma imagem que o irmão Gilberto fez a respeito desse verso aqui. Como advogado, ele fez uma analogia da seguinte maneira, que me pareceu muito pertinente, muito interessante e didática. Deus é o outorgante de uma procuração. É o originador, o dono do poder. O Senhor Jesus é o outorgado da autoridade contida na procuração. O anjo é um agente subestabelecido pelo Senhor Jesus para entregar a revelação a João, que é o destinatário final, para que ele, então, entre em contato conosco, os servos de Deus, e passe para nós a mensagem. Então, fica muito claro aqui, de maneira insofismável, que há uma hierarquia, para não deixar a menor dúvida. Quem manda é o Pai Celestial, Yah. Ele é o outorgante.
O Senhor Jesus lhe é subalterno, é o nosso Senhor, mas é subalterno ao Pai, e é o outorgado dessa autoridade. A partir do momento que ele recebe a autoridade, ele tem, sim, amplos e totais poderes, mas esse poder não é primitivo, não é originário nele, e sim do Pai. Então já começa aqui destruindo qualquer tipo de politeísmo e outras coisas que tais. Vamos agora ao segundo verso. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Hamashia e de tudo o que tem visto. Aí vem a primeira bem-aventurança que foi citada alguns minutos atrás. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E aí, antes que vocês lancem uma questão, mas como assim o tempo está próximo? João, quando recebeu essa revelação, estava no final de sua vida, por volta do ano 95, 96, depois do Machia, lá no exílio de Patmos. Já se passaram quase 2000 anos, né? Como assim está próximo? Nunca nos esqueçamos, em nenhum momento, de que a palavra tempo aqui refere-se ao tempo kairos, o tempo de Deus, não o nosso. Então, para nós, foram milênios. Para Deus, praticamente nada. Então, está tão próximo quanto estava no dia da revelação, que nós vamos saber daqui a pouco que dia foi esse. Então, essa revelação foi repassada pelo anjo como subestabelecido ao apóstolo João, e nessa época, só fazendo assim uma rememoração histórica telegráfica, quem estava no poder? O César Domiciano, que reinou até, que parece, 96, 97, depois do Machia. E nessa época já estava acontecendo uma perseguição severa aos seguidores do Senhor Jesus Hamashia. Por quê? Eles não aceitavam a propalada, entre 200 mil aspas, divindade do imperador, razão pela qual foram duramente perseguidos e punidos. E isso, a inteireza dessa revelação toda, vai ser cumprida não somente lá, mas ao longo da história, incluindo o retorno, a chegada iminente do Senhor Jesus Hamashia e além, até a implantação do reino eternal de Deus. Verso 4. João agora vai cumprir o mandato que lhe foi subestabelecido pelo anjo, em nome do Senhor Jesus Hamashia, por ordem de Deus. Então, João dizendo às 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz sejam convosco da parte daquele bem entendido. Aquele aqui é o Altíssimo e Soberano Yah. Vamos deixar isso bem claro desde o primeiro momento. Aqui mesmo nós vamos ver que é possível se faça confusão entre Deus e o Senhor Jesus. Mas nós vamos ser capazes de discernir quando é que o apóstolo João está falando de Deus e quando ele se refere ao Senhor Jesus Hamashia. Então vamos repetir. Graça e paz seja convosco da parte daquele, ou seja, o Altíssimo Yah, que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E aqui, lamento, mas os trinitários que tiverem a oportunidade de assistir esse estudo ficarão muito tristes
e decepcionados. O Altíssimo Deus tem 7 espíritos. Então não pode haver trindade. Verso 5. E da parte de Jesus Hamashia, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes. Para quem? Para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para sempre. Amém. E aí é dito no verso 7, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Olha essa frase agora. Verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz Iá, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, aqui, quem está falando é o próprio sempiterno e altíssimo Deus. Verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e paciência do Senhor Jesus Hamashia, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Hamashia. Vocês se lembram de que João foi desterrado, foi exilado nessa ilha, foi deixado para morrer. E aqui ele declara que foi arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Eu encontrei, fazendo um parêntese aqui, um colchete, uma referência em alguns registros antigos em hebraico, que está registrado lá o seguinte: na fala de João, ele teria dito: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, conforme o que está dito em Levítico 23, 16, 17. Ou seja, João foi arrebatado no sábado, porque é disso que Levítico 23, 16, 17 fala. Então, ele foi arrebatado no dia do Senhor, que essa expressão dia do Senhor, como nós vamos ver, ela aparece em outras passagens, cabendo em determinadas situações outras possíveis interpretações. Mas, nesse caso aqui, o mais provável é que seja realmente uma menção ao Santo Sábado. Então, João foi arrebatado no dia do Senhor e, diz ele, ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Agora é o Senhor Jesus falando. Nós acabamos de ler aqui, recordando, no verso 8, o próprio Deus Altíssimo falando que ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Agora, olhem só o que diz o Senhor Jesus. Eu, diz o Senhor Jesus, sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiátira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Só lembrando que essas congregações da igreja primitiva eram congregações locais, estavam vivendo situações que representam com tremenda precisão tudo o que veio a acontecer ao longo das eras pelas quais a palavra do Machia irá ser transmitida. Então, já naquela época, em Laodiceia, os seguidores do Senhor Jesus eram ricos materialmente e não sofreram nenhum tipo de perseguição pelo poder romano. E aqui,
já cabe nós fazermos um lembrete, que muita gente já sabe, mas é bom repisar, que a palavra igreja, que tem a sua origem na palavra eclesia, significa chamados para fora, não para dentro da casa. Um conjunto de pessoas esclarecidas na fé e na verdade, e que estão unidas. Mas unidas de que maneira? Pelo amor. E se reúnem em qualquer lugar, por exemplo, nas suas casas. E não constituíam nenhuma empresa, nenhuma organização mundana e hierárquica. Então, isso é que é igreja, desde os tempos apostólicos. No verso 12, João fala que se virou para ver quem falava. Então ele diz: virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo, e seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. Aqui eu gostaria só de fazer um pequeno parêntese. Observemos esta frase. Os pés dessa figura, dessa pessoa, como filho do homem, tinha pés semelhantes a latão reluzente. Eu pergunto, se isso for literal, pode não ser, pode ser uma figura de linguagem, mas se for literal, o Senhor Jesus era branquinho? Então vamos para o verso 16. E ele tinha 7 estrelas em sua destra, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Aqui é muito importante nós fazermos uma correlação com uma passagem que está em Hebreus, capítulo 4, verso 12, que diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão do corpo e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha a profundidade da atuação dessa espada. E essa espada saía da boca do Senhor Jesus. Verso 17. E eu, diz João, quando o vi, caí a seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves do Sheol e da morte. É assim que está nos originais. A maioria das Bíblias que tenho lido em português falam inferno aqui. Utilizam a palavra inferno, mas a palavra é sepultura ou Sheol. Então o Senhor Jesus declara que tem as chaves da sepultura e da própria morte. E aí ele dá a ordem a João, configurando aqui a metodologia historial de interpretação. Escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Então esse verso garante para nós, com uma segurança muito grande, a veracidade
e a própria consistência da interpretação historial ou historicista. E aí, no último verso, o Senhor Jesus esclarece o mistério das 7 estrelas, que viste, João, na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as próprias 7 igrejas. A palavra anjo aqui está correlacionada com as pessoas encarregadas de cuidar da congregação, as pessoas mais experientes, que eram chamadas de anciãos ou presbíteros. O mensageiro da palavra, aquele que ajudava as pessoas integrantes da igreja a terem o melhor entendimento da mensagem. E é sempre interessante nós já anteciparmos que essas mensagens que vamos ver no capítulo 2 e no capítulo 3, que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia e que representam ou tipificam todas as eras pelas quais a Igreja de Deus vai trafegar ao longo da história, essas mensagens, elas abrangem todas as áreas de um modo profundo, instrutivo e com uma tremenda crítica construtiva, emanados do Senhor Jesus. Então, eu gostaria de terminar aqui essa parte, que agora consegui ver no meu relógio que o tempo está praticamente esgotado, com 2 passagens. Atos 7:48, que diz que o Deus Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. E Atos 4:12, falando do Senhor Jesus Hamashia. E em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há intermediários entre nós e Deus, exceto o Senhor Jesus Hamashia, nosso Senhor e Salvador, nosso único, exclusivo e insubstituível mediador. Amém.